Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do nosso vídeo e também ativar o botão do sininho para que você se inscreva no nosso canal e também ative a notificação dos vídeos que constantemente são disponibilizados por aqui. Os senhores também podem acessar os vídeos por meio da plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Lá nós temos uma série de cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificados para os senhores, tá certo? Além do nosso canal no YouTube e da nossa plataforma acadêmica, também a nossa demais forma de contato no YouTube, Instagram, Twitter, academia.edu, nosso blog e o nosso e-mail para contato, eventualmente quem queira um contato mais direto. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito das características do recurso, mais precisamente a respeito da voluntariedade dos recursos. Eu lembro aos senhores que nos vídeos anteriores, em um dos vídeos anteriores, nós tratamos a respeito do conceito de recurso formulado pelo professor Barbosa Moreira. Recurso como remédio voluntário, idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Então, da parte inicial, portanto, daquela conceituação, nós encontraremos a voluntariedade do recurso. Recurso como um remédio voluntário. Consiste o recurso, portanto, em um remédio voluntário. Tá certo, senhores? E aí é importante tratar disso com os senhores para que os senhores tenham, portanto, bem claro que não existe recurso obrigatório. Não existe, portanto, recurso ex ofício ou recurso de ofício, como costumeiramente se costuma falar a respeito de um instituto aqui do processo civil que nós trataremos a seguir. Então, portanto, eu gostaria que os senhores tivessem muito claro que o recurso é um remédio voluntário. O recurso, ele trata, portanto, a respeito da ideia de liberdade. Recorrer é a manifestação de vontade. Recurso como manifestação de liberdade e também a manifestação livre da vontade, da intenção do sujeito. Tanto é assim que nós veremos que algumas consequências. Em primeiro lugar, eu gostaria de tratar com os senhores do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. O que nos diz o artigo 85, parágrafo 11 do CPC? A possibilidade de, diante da interposição do recurso, uma vez que não se modifique a situação jurídica do recorrente, ou seja, na hipótese de manutenção da decisão impugnada, ou seja, hipótese de desprovimento do recurso, diz o CPC que
diante do trabalho adicional do advogado da parte recorrida, será cabível, portanto, a imposição da penalidade da majoração dos honorários, majoração, portanto, dos honorários sucumbenciais. E aí, veja, nós só podemos aplicar uma penalidade como essa de majoração dos honorários sucumbenciais se estivermos diante de um ato de manifestação de vontade das partes. A imposição da penalidade da majoração dos honorários sucumbenciais só faz sentido se nós tivermos na perspectiva de que a parte recorreu porque quis recorrer. Jamais poderíamos imaginar a imposição de uma penalidade como essa. A parte terá que arcar com maior quantia a título de honorários sucumbenciais se houvesse, portanto, a possibilidade de ter sido o recurso apresentado de ofício. Então, a própria ideia de majoração dos honorários sucumbenciais já é um indício de que o recurso, veja, e a majoração dos honorários sucumbenciais se dará, é bom que se deixe claro, majoração dos honorários sucumbenciais em grau de recurso. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. Tá certo? Bom, essa era a primeira consideração que eu gostaria de fazer com os senhores. Além desta consideração, eu gostaria de também chamar a atenção para o seguinte com os senhores. Cuidado para não confundir a voluntariedade dos recursos com o instituto do artigo 496 do CPC. E aí, meus amigos, do que é que trata esse artigo 496 do CPC? É a hipótese da remessa necessária. Remessa necessária. Portanto, eu preciso que os senhores não confundam isso que estamos vendo, a característica da voluntariedade do recurso, com o instituto da remessa necessária prevista no artigo 496 do CPC. E aí, para tratar desse instituto previsto no artigo 496 do CPC, vamos, portanto, a ele. Diz lá, da remessa necessária. Artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos. Não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, e aí passa a tratar das hipóteses. Eu gostaria rapidamente de destacar com os senhores, portanto, que a remessa necessária não consiste em recurso. Remessa necessária é diferente de recurso. Consiste, portanto, em institutos distintos. A remessa necessária está a dizer que será remetido realmente para o tribunal, independentemente de recurso, um tipo de sentença. E por que ela é remetida ao tribunal? Para que se produza, não produzindo efeito. Então ela é remetida ao tribunal para que se produza esse efeito. Portanto, a remessa necessária, meus amigos, consiste em uma condição de eficácia da sentença. Condição de eficácia da sentença. E aí vamos ver as hipóteses. E eu gostaria que os senhores não ficassem assustados
de início com as hipóteses, porque numa primeira leitura pode realmente assustar. Está sujeito a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, primeira hipótese, proferida contra a União, os estados, Distrito Federal e municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Então, em uma primeira leitura, dá a entender que, em todos os casos em que se profere uma sentença contra os entes públicos de um modo geral, tanto na administração direta quanto na administração indireta, essa decisão não produzirá efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal. E o inciso 2º também dá a entender que a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, embargos à execução fiscal, também não produzirá efeitos. Embargos à execução fiscal é a defesa do executado na execução fiscal. Se é uma execução fiscal, é porque quem foi a juízo foi um ente público. Então, a sentença que julga procedente a defesa do executado é uma decisão contrária aos interesses, portanto, daquele ente público. Então, nós podemos já agrupar esses dois incisos como sendo, em um sentido mais lato, decisões. Na verdade, decisões não. Seriam sentenças contrárias aos entes públicos. Então, em uma primeira leitura, olhando o caput e também os incisos, dá a entender que toda sentença em desfavor dos entes públicos não produzirá efeitos imediatamente. Mas essa é uma leitura equivocada. Nós devemos continuar a análise do dispositivo. Diz o parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, que vimos até então, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. E, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Então, veja, nós vamos aplicar a remessa necessária quando não tiver sido interposta a apelação. Mas a apelação, meus amigos, como consta lá do artigo 1009 do CPC, é uma das espécies de recurso. Então, quando a Fazenda Pública interpõe a apelação, o processo vai subir por meio de um recurso. E quando a Fazenda Pública não interpõe a apelação, o processo, nessas hipóteses, irá necessariamente subir, o processo será necessariamente remetido ao tribunal, independentemente do recurso. Então, veja que são institutos distintos, tá? Bom, vamos, parágrafo 2º. Em qualquer caso dos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Claro, se foi remetida é para que ele venha a julgar. O que não me importa aqui, que eu quero destacar com os senhores, é o parágrafo 3º. Olha o que o parágrafo 3º nos diz. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a. Ao contrário senso, só se aplica o disposto no caput e nos incisos 1º e 2º se for uma sentença condenatória superior a esse valor que nós vimos. Então vamos complementar ali o que consta aqui em cima. Sentenças contrárias aos entes públicos superiores ao parágrafo 3º. E aí vamos ver quais são essas hipóteses. Inciso 1º do parágrafo 3º. 1.000 salários para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Ou seja, as sentenças condenatórias em desfavor da União que sejam inferiores a 1.000 salários mínimos em face da União não sobem por remessa necessária. Se a Fazenda Pública interessada quiser a reanálise daquele provimento jurisdicional, terá que interpor a apelação. Não sendo interposta a apelação em uma sentença em face da União inferior a 1.000 salários mínimos, não sobe pela remessa necessária. Então veja que diminui bastante o espectro de incidência dessa remessa necessária. Inciso 2º. As sentenças inferiores a 500 salários mínimos em face dos estados, Distrito Federal, respectivas autarquias
e fundações de direito públicos não vão subir, bem como os municípios que sejam capitais dos estados. Então, estados, Distrito Federal e capitais e municípios que são capitais desses estados, as sentenças inferiores a 500 salários mínimos não vão subir. Por fim, 100 salários mínimos para todos os demais municípios, ou seja, os municípios que não são capitais de estado, suas autarquias e fundações de direito público. Uma outra incidência desse dispositivo que vem a reduzir o seu aspecto de atuação é o parágrafo 4º. E aí o parágrafo 4º diz: também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença que esteja fundada em... Então, a fundamentação da sentença se dá com base em súmula de Tribunal Superior, acórdão proferido pelo STF, pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos. E terceira hipótese, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. E por fim, entendimento coincidente com a orientação de súmula, orientação vinculante, entendimento coincidente com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer. Então, uma súmula da AGU, uma orientação vinculante da PGE de um certo estado, da PGM, e por aí vai, tá certo? Então, nessas hipóteses, meus amigos, eu gostaria que os senhores soubessem súmula do Tribunal Superior, artigo 927, inciso 4º. Acórdão proferido em recurso repetitivo, RE repetitivo, RESP repetitivo, 927, inciso 3º. A mesma coisa em relação ao IRDR e ao IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência, que também estão no 927, inciso 3º, tá certo? Então, essas são as considerações a respeito da remessa necessária, que eu gostaria de relembrar aos senhores. Não se confunde com a voluntariedade dos recursos, tá? Então, isso precisa ficar muito claro na mente dos queridos amigos, que recurso é diferente de remessa necessária. Por que o recurso é diferente da remessa necessária? Porque o recurso pressupõe a manifestação legítima de vontade da parte, ao passo que a remessa necessária incide por força da lei, independentemente, portanto, da vontade da parte, da Fazenda Pública. Beleza? Então essas foram as considerações da aula de hoje a respeito desses do Instituto da a característica da voluntariedade inerente ao conceito de recurso. Gostaria só de pontuar com os senhores mais uma vez o nosso canal do YouTube, Anotações de Processo Civil, especialmente também a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço a todos e até ao próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.